Como você vai sair disso? Have you ever asked yourself what you are going to do when you grow up? Yes, of course. And today I will tell you about my professional dream of becoming a race car pilot. Let me start by by telling Pô, why car pilot is great. Para isso, Let's go over what it's going to look like. I have prepared a dialogue. One line is for me and the other one is for you. You will see them on the screen. vamos falar sobre pronúncia em inglês. Hey guys, Thiago aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje vai ser sobre pronúncia em inglês. Talvez essa seja uma das etapas mais difíceis e complicadas na trajetória de quem começa a estudar e aprender inglês. Pensando nisso, eu trouxe aí 5 técnicas que os nativos usam para melhorar sua pronúncia em inglês. Claro que eu não vou trazer esse conteúdo sozinho. E eu trouxe aqui para nos ajudar, nada mais, nada menos do que essas grandes feras aqui, que é o Kevin, o William, professor William, o Kevin aqui de novo e o professor Kenny. Ah, tem mais ele, que é esse que eu conheci agora, que é o Teacher Brown, certo? Então, essa é a equipe que vai nos ajudar nesse vídeo de hoje. Fica aí, eu tenho certeza que essas dicas aqui vão te ajudar muito. Bora começar. Ready? Go! 5 técnicas que os nativos usam para melhorar a sua pronúncia em inglês. E aí, a primeira técnica tem a ver com as vogais. Nós sabemos que as vogais são A, E, I, O, U, é assim que nós falamos em português, só que no inglês tem mais do que isso. Essas vogais, eles se dividem em vogais longas e vogais curtas. Tem a ver com os sons. Quando uma vogal é longa e quando uma vogal é curta. Vamos ver agora. O A, na vogal longa, tem um som de EI. O E, de I. O I, de I. O O, de OU. E o U, de IU. Então fica EI, I, O, U. Essa é a vogal longa do inglês. E a vogal curta, eu trouxe aqui um pouco de exemplo de como ficaria o som, mas é um pouco mais complicado para mim tá sendo um pouco mais complicado de pronunciar. Então aqui os sons das vogais curtas. O A ficaria um som de E. Aqui eu tentei escrever o som, quero simbolizar o som, tá? O A é E. Mas, como eu falei, não vou estar explicando isso aqui sozinho para vocês, né? Até porque eu também estou aprendendo. Então, vamos ver aqui o primeiro ensinamento, que vai ser do Kevin. Vamos acompanhar. A, E, I, O, U, os nomes das vogais em inglês. E quando uma palavra contém uma vogal que fala o próprio nome, isso se chama uma hard vowel, uma vogal dura assim. Mas as vogais sobre as quais eu quero focar nesse vídeo são as soft vowels de inglês, várias que não existem em português. Vai exigir um pouco. Que é justamente essa que é a mais complicadinha, que essa aqui é as vogais curtas, né? Que é a que ele vai falar agora. Bora continuar. A de prática da sua boca também. Os sons são E, A. E essas são geralmente acontecem na palavra. Tá vendo? É um pouco mais complicado de falar, né? E, I, A, O. Quando a palavra não termina com... Vai treinando aí também, hein? Tem que treinar, não adianta. Pra poder conseguir adquirir essa habilidade aí da fala. um E. Por exemplo, cash. Essa é cash. Yes. Meu nome, Gavin. Com E macio, suave aqui. Gavin. Pelo que eu sei de português, essa é a única vogal que vocês têm o som. Igual de elefante. Cartão de crédito em inglês, credit. Então temos cash versus credit. A maioria da gente tem um job, trabalho, e a gente se diverte também. We have fun. Muitos brasileiros se surpreendem com esse, que a letra O pode fazer o som meio que de uma A aqui. Acontece nas palavras not, hot, Hollywood, por exemplo. Verdade, a palavra hot. Tem até um outro vídeo no canal, bem antigo, um vídeo bem antigo, que eu fiz várias palavras que pronunciamos errado e nem sabíamos. E o hot tá lá, que é de hot dog. Normalmente nós colocamos o hot, 2 sílabas, e dog. Aí no caso tá errado. É hot. E é com som meio que de A. E por quê? Porque é por isso que nós estamos vendo aqui agora. Hot é a vogal curta do inglês. Não é Hollywood, é Hollywood. Então é para praticar os sons dessas vogais E, I, O,
É para lembrar que acontecem em palavras que não contêm E no final. Geralmente, né? Tem exceções sempre. Mas, como um exemplo, a palavra cute tem um E no No final. caso, são as exceções. Tem um U duro, assim. Cute. Mas quando a gente tira a letra E, vira cut. Cortar. Cut. Com esse som. Então, as vogais são isso. Então, grava aí E, I, O, U e R, que é o mais difícil. E, A, U. Ainda não sei falar direito. Bora lá. E essa é a primeira dica. É muito importante saber das vogais. Você sabendo as vogais, você vai conseguir pronunciar as palavras da forma correta, né? Afinal, nós sabemos que todas as palavras são divididas em sílabas. Sílabas, né? Em português nós aprendemos isso. E para uma palavra ter sílabas, ela precisa das vogais. Ou pelo menos os sons, porque no inglês é muito som. Essa primeira dica aqui, essa primeira técnica das vogais, aprender isso aqui, tem muito a ver com a segunda agora, que é do Magic E. Quando usar a vogal longa ou curta, que é justamente quando a gente vai tirar essa dúvida. E essa parte aqui é muito, muito show de bola. Olha só. E quem vai explicar para nós aqui de início vai ser o professor William. Lembrando, eu vou deixar o link de todos os vídeos e canais que eu tô trazendo aqui embaixo na descrição, tá bom? Beleza. Agora, quando que eu pronuncio as vogais com esse som? Como que eu vou saber? A regra é Aqui muito... ele vai falar quando usar as vogais com som longo, que é aquela que a gente viu que era a primeira coluna, e quando usar o som curto, que é esse outro que acabamos de ver ali com o Kevin também. Muito simples. Quando a palavra terminar na letra E, for uma palavra de uma sílaba, a vogal principal vai ter o som igual do alfabeto. Por exemplo, a palavra... Ó, vou só enfatizar mais, por isso que o nome aqui é Magic. Eu peguei esse nome também do vídeo do Kevin, que eu vou já mostrar também. Então, Magic é quando usar a vogal longa, ou seja, a gente vai usar a longa quando terminar a palavra terminar com o E no final. Terminar com E no final. Que redundante. Enfim, quando terminar com E, você vai usar a longa. A longa é isso aqui. E, I, O, U, certo? Quando não terminar, aí a gente vai usar a curta. Basicamente é isso. Essa vai ser a regrinha aí, a técnica, tá? fake. Então, fake, a letra A dessa palavra, você pronuncia A. Por quê? Porque a palavra é uma palavra de uma sílaba e ela termina com a letra E. Aí você deve estar pensando, como eu vou saber que a palavra tem uma sílaba? É porque, o que é uma sílaba? Ó, legal, vai explicar a questão de sílaba, que eu falei agora. Sílaba é quando você pronuncia uma vogal. Então, cada vogal que você pronuncia é uma sílaba. Ela forma uma sílaba. Ela pode ter consoantes ao redor ou não, mas cada unidade que você pronuncia um som de vogal de uma vez é uma sílaba. Então, quando você fala fake, nessa palavra eu estou pronunciando somente um som de vogal, que é o A. Embora você veja a letra E aí no final, ela não é pronunciada. Então, para quem não sabe, olhando essa palavra, baseado no português, você acharia que tem duas sílabas, porque cada vogal em português é sempre pronunciada. Agora, em inglês, nem sempre todas as letras são pronunciadas. Então, a primeira regrinha é, a letra E final das palavras não é pronunciada. Ou seja, então ela Ó, não... grava isso aqui, é muito importante, tio. Por isso que é o Magic E, que é o E mágico, porque ele não vai ser pronunciado, ele vai estar ali para te fazer entender o som da vogal anterior. É basicamente isso. não conta como um som. Então a palavra em si vai ser pronunciada fake. Lembrando que sempre há exceções, em algumas situações tem mais exceções, outras tem menos, mas não fica preocupado com as exceções. Aprenda a regra porque ela vai ser bem abrangente, vai te ajudar a associar a pronúncia de muitas palavras e aí, claro, você vai treinando casos específicos. Então, baseado no que eu acabei de te falar, como você pronunciaria essas palavras aqui? Ó, vou dar um pause para até conseguir fazer aí antes dele falar, né? Porque a gente tá vendo ali que tem um E no final, e agora a gente já sabe que quando tem um E no final, é o E mágico, ele não vai ser pronunciado, e eu sei que eu vou usar as vogais que estão ali antes com vogais longas, ou seja, ali tem um A, então é E, então é game, aí esse E não é pronunciado, mas a gente tem a mania de pronunciar, né? Então vai ser game, make, cake, late. E essas daqui? Cake, grape, maize, late. Tá vendo? Então todas seguem esse padrão. Certo, então isso aqui foi só pra gente entender. Eu vou trazer aqui o vídeo também do Gavin e ele vai trazer um pouco mais da explicação dessa parte do Magic E. O inglês é difícil. Por que é que na minha língua materna a gente tem Tanto é que o título aqui é Magic E. us, win, mas quando eu colocar E no fim de todas essas palavras, muda a pronúncia completamente. A,
use, wine. Você viu lá? Aqui sem o E a primeira. Aí fica a, us, win. Eu tô falando sempre ela com a vogal curta. E quando eu coloco o E mágico, aí fica a, use, wine. Agora ele vai explicar um pouco mais também sobre essa questão da vogal longa e vogal curta. Longas e vogais curtas na escrita. Mas o que quer dizer uma vogal longa? No inglês, aqui nos Estados Unidos, ensina-se a todas as crianças os nomes das letras do alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G. Mas em particular, os nomes das vogais. A, E, I, O, U. Where the vowels A, E, I, O, U, and sometimes Y. And sometimes Y. Eles têm até uma música ali para ensinar as crianças, né? Fica bem legal mesmo. Aquilo quase gruda na cabeça de criança. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Repete comigo, porque vai ser muito importante para você nessa lição. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ensina-se para crianças que quando uma vogal fala o próprio nome, quando diz o próprio nome dentro de uma palavra, isso é uma vogal longa. A long vowel. Por exemplo, na palavra made, vogal A aqui fala o próprio nome A na palavra. A. Made. E aí, só lembrando, só adiantando, a gente já viu o Magic é, porque tem um E ali no final, aí fica assim. Made, made. A mesma coisa acontece com a palavra bite. O vogal I fala o próprio nome. A-E-I. Bite, bite. Ou com a palavra hope. A-E-I-O. Hope. O O aqui é uma vogal longa. Hope. No outro lado, quando uma vogal não fala o próprio nome dentro de uma palavra, crianças aprendem que isso é uma vogal curta. Que é justamente aquela mais complicadinha pra nós, né? Pelo menos pra mim tá sendo, que é essa de vogal curta. O som dela é diferente, nós não temos muito costume de ficar usando a não ser que seja uma brincadeira, né? Na palavra can, por exemplo. Can é vogal curta, porque não se pronuncia can, falando o nome da vogal. Can. Cloth. Cloth. O. Não é cloth. A-E-I-O. É O. Cloth. Vogal curta. E hug. Abraço. Hug. Vogal curta. Não é hug. É hug. A curta. Então, a questão principal para aprendiz de inglês é como saber se uma vogal seja longa ou curta quando vê uma palavra pela primeira vez no inglês. Vou pular isso aqui, porque é só a historinha de novo, vai explicar como que surgiu, mas ele vai falar justamente disso. Como que tu sabe se é curta ou longa a vogal, né? Quando usar. É justamente o E do final. Vou passar até a parte que ele fala logo. Mas em vez de acento, o inglês utiliza letras mudas dentro da palavra para sinalizar como se pronuncia. Incrível que pareça, letras mudas são os nossos acentos. Sei que pode ser muito difícil para aprendiz. A adição de um E mudo no final de palavras que contém uma vogal longa. Isso seria um E não pronunciado, mudo, mas que sinaliza uma vogal longa aí dentro. Hoje em dia, isso se chama silent E, o E mudo. Mas pelo menos no inglês americano, crianças o aprendem como o The Magic E, o E mágico. Magic E makes the short sounds long. Aí esse termo eu peguei do vídeo dele, tá? Magic E é uma forma de ensinarem as crianças lá. Achei legal. Can, cane, man, main, rid, ride, hid, hide, not, note, rub, robe. This is the Magic E song. Magic. O Magic E faz com que mad torna-se made. Mad, made. Pet torna-se pea. Pet. Pea. Win torna-se wine. Win, wine. Hop torna-se hope. Hop, hope. E cub torna-se cube. Cub, cube. A-E-I-O-U. Cube. Dim, dime, Tim, time. Isso também é a razão que o U de cut e cute tem pronúncias diferentes. E também é a razão que culture não se pronuncia culture. Porque não tem E aqui, depois do L. Eu uso esse erro muito vindo da boca de brasileiro. Culture, pronunciando da mesma forma como
como a palavra cute, mas não é assim. Tem o mesmo som quanto na palavra cut. Cut, culture, cute. O Magic Legal. Então aqui ele já mostrou também até uma exceção aí. Basicamente, o Magic que é I em inglês, né? Fica fazendo a decisão, fica, como é que se diz? Definindo se vai usar a vogal longa ou curta. Então, essa foi a segunda técnica aí dos americanos, dos nativos, como melhorar a sua pronúncia em inglês. Vamos aqui agora para a técnica 3, que tem a ver com fonema, ou seja, o som das letras. Algumas letras no inglês têm um som na garganta e outras, né, entre os dentes e outras normal também. E aí, para essa dica 3, vamos ver aqui esse vídeo também do Gavin. Como brasileira é para se livrar da tendência de colocar um i a mais no final de palavras. Tem o exemplo clássico de Facebook. Em inglês, essa palavra só tem 2 sílabas. Facebook. Nada de book, assim. O nome do ator é Brad Pitt. Nada de Brad Pitt. O jogo que eu adoro, ping pong. 2 sílabas só. Nada de ping pong. E aí ele vai trazer, além dessa questão mais tranquila, né, que fez os primeiros exemplos, algumas outras técnicas, assim, regras, digamos assim, que tem a ver com L e com outras letras aí, consoantes do inglês. Agora, a terceira dica tem muito a ver com essa tendência também. Talvez você já reparou nisso, que em palavras como job, credit, Brad Pitt, Essa aqui é bem interessante, essa parte do inglês. book, eu não estou pronunciando a consoante final. Vamos prestar atenção na palavra livro, book, book. Tipo, a gente não está ouvindo book, nem book. É apenas book. Minha boca está preparada para pronunciar e esse som, mas acaba não pronunciando. Job. Isso Job. mesmo, a boca termina fechada aqui. Job. Que tal? Credit card. Credit card. Eu chamei essa dica de engolir as consoantes. Você vai ter que aprender a engolir as consoantes. É isso que a gente meio que está fazendo, né? Distinguir entre light L e Essa aqui é legal. dark L. Ele claro, ele escuro. Então, ele claro acontece na língua portuguesa também. Por exemplo, luz, lagosta. Na língua inglesa acontece só no começo de palavras. Light, lobster. Mas em inglês temos outro tipo de L também, que não acontece na frente da boca, mas sim quase na garganta. Então, em palavras como o que a gente ouviu agora, rock and roll. Não seria roll. E o erro que eu uso com frequência é brasileiro tentando pronunciar um L escuro, a dark L, como se fosse um L claro, a light L, usando na frente da boca. Por isso, a dificuldade de brasileiro pronunciar a palavra world, mundo, né? World. Tenta aí. Word, word, word. Tem que jogar lá pra trás mesmo. Word. Vou tentar falar somente aqui na frente. Word, word. Não sai o L direito. Fica com som de U, né? Word, 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 word. World, porque estou tentando fazer com a frente da boca. Não é nada disso. Acontece na garganta, tudo. World, o nome do seu belo país. A gente vai dizer, nós nativos dizemos como Brasil, Brasil. Brasil. Eu creio que essa seja uma das maiores dificuldades, porque tá sendo minha, né? Ficar trazendo a letra, a palavra, assim, o som pra garganta, não é muito comum, ó. Tô sempre falando aqui pela a boca, só a boca. Tudo, ó. No português é tudo meio light. E aí no inglês tem essa questão de trazer pra garganta, não ficaria Brasil. Difícil. Eu amo que fica U, quase um W em português, Brasil. Mas enfim, girl, squirrel, esse L sempre acontece no meio ou no final de palavras em inglês, então é para praticar com isso, com certeza vai ficar mais fácil falar inglês e você vai estar pronunciando palavras, as frases da forma certa. Realmente, conseguindo fazer isso vai ficar mais fácil, porque se a gente observar o inglês é muito falado assim. Tem até a brincadeira do Whindersson Nunes, que ele fala, é muito fácil falar inglês, basta você prender, colocar a voz na garganta, prender a voz, falar meio de fanho, alguma coisa assim que ele fala. Fingir que tá falando as palavras e realmente fica muito, muito legal. Do jeito que ele explica lá e faz, aí fica muito engraçado. Eu sempre digo que não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês. São várias técnicas observadas com o tempo, né? É a junção de uma mobilete com esse movimento de língua aqui que a gente faz assim, tipo um gato.
Vamos lá para a quarta, é os silent letters, que são algumas palavras em inglês possuem consoantes, letras que não são pronunciadas. Vimos aqui um pouco ali que ele falou, né, do Magic ele não é pronunciado, assim como outras palavras que nós acabamos de ver também. Só que aí, queria falar que isso aqui também tem aqui, ó, no curso, uma trajetória no inglês, tá? Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Aqui é ele por dentro, ó, como é o curso por dentro, então tem quantos módulos? 13 módulos no momento, que são bônus especiais, né? E aqui tem esse assunto, vou até colocar um pouco aqui pra gente dar uma olhada, que é sobre as silent letters. Vai ser legal até pra você ver como que são, na verdade, as aulas aqui dentro do curso. Aprender a como usá-las e como elas funcionam. Outro ponto muito interessante das características e diferenças do inglês é com relação à escrita, writing, e pronúncia, speaking, pois algumas palavras em inglês Tá aqui um pouco acelerado, vou colocar normal. são escritas de uma forma e pronunciadas de outra. Veja o exemplo da palavra listen, que significa ouvir. Na sua pronúncia, a letra T não é falada, ficando apenas com o som de listen. O nome para este fenômeno no inglês é silent letters, que quer dizer letras silenciadas. Silent letters, ou letras silenciadas, são consoantes ou vogais que só aparecem na escrita, ficando completamente mudas na hora da pronúncia. Assim como listen, temos várias outras palavras em inglês, onde os Aí vai trazer alguns exemplos, é por isso que eu trouxe, porque tem alguns exemplos pra gente ver mais fácil aqui, né, de palavras, como que elas são escritas e como que elas são pronunciadas. silent letters acontece. Veja alguns exemplos. As letras destacadas de vermelho não são pronunciadas. No. Knife. Climb. Climbing. Island. Half. Often. Daquela ali, a que mais chama a minha atenção é a island, que é ilha, que tem um S, né, e o S não sai. Island, fica island. Climb. Climbing. Island. Half. Often. Muscle. Wednesday. Bomb. Sign. Doubt. Lamb. Wood. Mais um ponto curioso do Certo? Então, isso são as silent letters, que é outra técnica e outra estratégiazinha. Regra do inglês que normalmente no português não tem. Quando coloca uma letra ali, a gente vai meio que falar aquilo ali, tá? Então fica aí, tem várias palavras assim, como a gente viu aqui e vimos também na dica lá do Kevin. Tem que ficar atento, deixa eu voltar aqui, tem que ficar atento a essa parte, a essa regrinha do inglês que são as silent letters. Isso aqui é um pouco mais tranquilo porque pra mim é muito mais fácil não falar do que falar. Então, por exemplo, né, island, que é escrito é island, e aí falando é island, é muito mais fácil de falar do que a girl ou word, que eu tenho que trazer o L pra garganta. Então essa foi a quarta técnica aí do inglês, né, que os nativos usam. E vamos ver aqui a última, que é a contração. E essa aqui talvez seja a parte melhor de quem tá aprendendo inglês, que é justamente conseguir falar mais fluido. Contração é transformar a frase em uma palavra só. Juntar várias palavras numa frase, praticamente a frase inteira, em uma só. Que foi o exemplo aqui, ó. I don't know, que é eu não sei, que poderia ser I do not know, mas normalmente é I don't know. E na hora da fala fluida ali rápido, fica com o som de I don't know. A outra, what do you want? O que você quer? Quase não sai. What do you want? Fica what you want. What did you want? Que é o que você quis. É what did you want? 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 Enfim, eu tô aprendendo. Vamos ver aqui o vídeo que eu trouxe, que é justamente do professor Kenny, explicando essa parte aqui. Bem interessante. Bora ver. Juntos. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai ter uma aula bem diferente sobre fonética. Aí não sai daí porque eu vou trazer essa parte aqui do professor Kenny e também do amigão aqui, que é o Teacher Brown, que ele também vai trazer uns exemplos de filmes, ó, bem legal. Vou mostrar para vocês alguns dos mais utilizados hoje em dia. Vamos começar por esse aqui. Quando going to muda de som. Então nós temos, por exemplo, aqui a frase original. E eu quero que vocês prestem bem atenção hoje nesses três exemplos, principalmente a cor vermelha, tá? Eu vou explicar sobre isso. Nós temos aqui a primeira. A cor vermelha é simplesmente como que a gente vai falar, né? Como que você vai falar, é só o som. Ele tentou escrever o som. I'm going to stay here. I'm going to stay here. Né? Eu vou ficar aqui.
E vocês têm esse exemplo aqui de baixo, em azul. Vou explicar por que a diferença da cor. Este em azul, ele é aceito na gramática, né? I'm gonna stay here. Ó, então, essa contração já é uma contração real que tem na gramática, como ele está explicando. Então, going to pode ficar gonna. You want to pode ficar wanna. Na realidade, a junção de going mais to. Agora, essa frase em vermelho, Isso, a junção de going mais to fica gonna. está escrito assim, mas prestem bem atenção. Essa forma que está escrita aqui, eu escrevi na lousa para que vocês possam visualizar a pronúncia, mas essa forma não existe. Não dá para você escrever isso em inglês que a pessoa não vai entender, e sim a fonética. Porque é muito comum das pessoas, ao invés de falarem I'm gonna stay here, que já é uma forma reduzida, falar I'm gonna. Olha lá, I'm gonna stay here, I'm gonna stay here, I'm gonna stay here, I'm gonna stay here. Essa é uma forma super coloquial, super informal de falar a mesma coisa. Você literalmente elimina o gonna, sobra apenas o N com um A separado e junto com o restante da frase. Olha lá, I'm gonna stay here, I'm gonna stay here, I'm gonna stay here. I'm not. Mas parece que ele tá falando mina, né? I'm not. Realmente, I'm not stay here, I'm not. Bem contraído, hein? Então, I'm gonna go. E tantos outros exemplos que ao invés de falar I'm gonna, você pode falar I'm gonna, tá? Lembrando-se disso. Então, quando você ouvir alguém falando isso em inglês, você vai saber que ela está, na realidade, querendo dizer isso aqui, que foi já reduzido da frase original I'm going to stay here. Por exemplo, acontece muito com palavras WH também. Outros exemplos aqui. Primeiro vamos ver a pronúncia das frases originais. Tá, what do you want? O que você quer? What did you want? O que você quis? E aqui uma resposta. I don't know. Eu não sei. Então, o que você quer, o que você quis e eu não sei. Olha o que acontece agora. Mais uma vez, vale aquela regrinha do vermelho lá, tá? O que está escrito em vermelho é só para você que está assistindo aprender e não para escrever isso. Então, what do you want? É muito comum você ouvir what do you want? What do you want? What are you? What are you? What are you? What are you? What do you want? 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 Ajuda muito, viu? What do you want? What do you want? Tá, tem aquele som, na realidade, de Rzinho, né? Aquele R fraquinho, rareriroru. Então, olha lá. What do you want? What do you want? Agora, no passado, olha o que acontece. Da frase original, what did you want? Vai ter um som agora puxado para o J. Olha o que acontece aqui, nesta frase. What did you want? What did you want? What did you want? What did you want? É que essa aqui é legal. Did you? A outra também, what do you want? What did you want? Dá pra pronunciar tranquilo. A Emina porque eu ainda compliquei mais. Want. What did you want? Neste caso, mais parecido com o J este som. E essa é a mais comum de todas, né? Ao invés de falar I don't know, ou até como os britânicos falam sem a contração, né? I do not know, você pode falar I don't know, I don't know. Que vocês sabem que o T e o D em palavras curtas, né, de 2 sílabas ou mais, ou quando se tem uma vogal depois, em muitos casos ele tem aquele som de R fraquinho, né? Rareriroru. Então nesse caso, o I don't know, tá? O I don't know, olha o que acontece. I don't know, I don't know, I don't know. Essa aqui eu já conhecia, uma série que eu assisti, eles falavam muito, era Prison Break. Eu falei isso aqui já em vários vídeos. E aí eu aprendi que o I don't know é eu não sei e é pronunciado assim, né? I don't know. Tanto é que eu até coloquei aqui, ó. I don't know, que é I don't know. Don't know. Essa é a pronúncia que você acaba ouvindo e muitas vezes não entendendo. Certo. Aí eu trouxe esse daqui e tem esse aqui também que é bem legal, que é do Teacher Brown, que ele vai trazer alguns exemplos de filmes que pronuncia, e ele traz várias formas da pronúncia, bem legal. A gente vai ver aqui, ó, eu vou deixar esse vídeo aqui também na descrição, todos os vídeos, tá? Você pode assistir depois, é bem interessante. Ele dá mais explicações aqui, estratégias também, mas eu vou trazer aqui direto já para as frases pra gente já ver como é que fica, tá bom? Primeira. I don't have a car. 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 I don't have a car.
I don't have a car. I don't have a car. Todas essas quatro foram a mesma frase, tá? E você vê a diferença, né? Quando um tá falando bem rápido e quando tá falando bem certinho. Como essa última aqui, foi bem certinho. I don't have a car. I don't have a car. Mas a primeira ela falou I don't have a car. I don't have a car. Meio que ficasse preso, né? Como se tivesse tudo preso. I don't have a car. Agora é outra frase. I'm gonna go home. I'm gonna go. Ó, I'm gonna go home. Que é I want to go home. I want to go home. I want... Aí ela falou I want to go home. Essa parte que tá em laranja aqui é justamente a parte da fonema, né? Como que a gente vai pronunciar. I want to go home. Ó, a fonema aqui mudou um pouco, porque a mesma frase, tá? I want to go home. I want to go home. Só que ele tá falando tão rápido que fica I wanna go home. I wanna go home. I wanna go home. I want to go home. I want to go home. Esse aqui já falou certinho mesmo, enfatizando cada palavra. I want to go home. I want to go home. You know that? Esse aqui é muito rápido, né? You know that? Did you know that? You know that? You know that? You know that? Que é Did you know that? Que é você sabia? Passado. Do you know that? Que também do you know that? E ainda tem um som de J mesmo ali. Do you know that? Do you know that? Do you know that? Did you know that? É, aqui é bem enfatizando mesmo certinho. Did you know that? Did you know that? I'll do it later. Aqui já é outra frase, que é I. Aí aqui ó, tá contraído, tá? Esse 2L ali é como se fosse o eu, né? I'll do it later. Que é eu farei isso mais tarde. A pronúncia aqui ficou I'll do later. I'll do later. I'll do later. I'll do it later. I'll do later. Nah, I do it later. Aí a mesma frase, pronúncia um pouco diferente. I'll do later. I'll do later. Nah, I do it later. I'll do it later. I'll do it later. Aí ele explica pra você fazer revisão, então ele vai trazer de novo, ó. I don't have a car, que é a primeira lá, ó. I don't have a car. No, never car. I know, never car. Parece que nem tem nenhum som de D aqui nessa primeira forma que ela faz, né? Só de N, ó. I know, never car. E aí o R no final. I don't have a car. I don't have a car. I don't have. Que tem um som realmente de R. I don't, né? Que a gente viu, I don't have a car. A car. I don't have a car. I don't have a car. E aqui realmente também ficou I don't have a car. I don't have a car. E aqui é o certinho. I don't have a car. I don't have a car. I'm gonna go home. Vou deixar passar todos agora sem interromper. I'm gonna go home. I want to 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 go home. You know that? You know that? Do you know that? Do you know that? Did you know that? Did you know that? I'll do it later. I'll do it later. Nah, I do it later. Nah, I do it later. I'll do it later. I'll do it later. Certinho, então essas são as frases. Você vê aí que essa questão de contração, né, transformar tudo em uma palavra só é muito usada no inglês. E essa aqui que é onde pega, porque é justamente o que o professor Kenny explica. E é justamente essa parte aqui, né? Como ele mesmo fala aqui, o professor Brown. Ele fala aqui de você ouvir e não focar em ficar traduzindo, separando as palavras, mas sim em conhecer aquele som e entender que aquele som significa tal coisa. Essa é a grande sacada também. Entenda que o som, por exemplo, I don't know, é a frase. Eu não sei. I don't know. Então, se você ouvir what you want, é o que você quer, what you want. Ou what did you want, o que você quis, what did you. Então, tá aí as 5 técnicas e dicas de que os nativos usam, né? E a gente também tem que aprender. Te vejo no próximo vídeo e see you!